A graça e a paz, querido. Que Deus abençoe você. Trago mais uma mensagem do reino de Deus para abençoar você. Amém? No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então veio a ele o tentador, dizendo: Se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Querido, note aqui que Jesus estava se consagrando em jejum e oração. Isso é muito importante em nossa vida, se consagrar. A consagração habilita portas em nome de Jesus. Que você possa se consagrar diante de Deus, oferecer a Deus sempre algo que te custe, disposição, tempo, que você possa nesses momentos entregar um louvor, uma adoração. E note que foi o próprio Espírito, e quando fala Espírito, fala E maiúsculo, de Espírito, uma referência do Espírito Santo de Deus. E sabe o que eu vejo aqui? Quando o Espírito Santo de Deus nos conduz a algum lugar, ele nos reveste de autoridade. O Espírito Santo de Deus é o Consolador, é aquele que nunca nos desamparará nos momentos mais difíceis. Uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo do Senhor é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta, é aquele que nos dá discernimento. E pelo poder da palavra de Deus, ilumina os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus até o deserto para uma provação. Jesus estava se consagrando. E você já imaginou que todas as vezes que você oferta algo para Deus, parece que o mundo espiritual se levanta para tentar impedir a ação de Deus na nossa vida? São tantas lutas e desafios que vêm tentar frustrar o plano de Deus, porque o jejum é muito importante. Jesus disse que só essas castas terríveis de demônios só podem ser repreendidas com jejum e oração. Então o jejum e a oração habilitam, querido, manifestam o poder de Deus em nossas vidas. E o inimigo sabe, quando nós estamos em consagração, ele tenta frustrar aquilo que o jejum e a oração vai habilitar no futuro, que é a nossa vitória. Por isso que muitos levantes acontecem em nossa vida e parece que tudo está contra a nossa vida. Parece que foi colocado um peso para tentar impedir a ação de Deus, que é habilitada depois do jejum e da oração. Veja que Jesus, no momento de fraqueza, o inimigo chegou até ele e o tentou várias vezes. Saiba que o inimigo é muito sagaz. Vem até mesmo com o poder da palavra, tentando nos seduzir, fazendo com que a gente acredite que aquilo que ele está oferecendo é o melhor. Sofismas, que são mentiras com aparência de verdade, usando a própria palavra. Você sabia que Satanás é a criatura mais antiga do universo? A palavra do Senhor diz que ele foi criado por Deus como um querubim ungido, com louvores, mas por causa de um ciúme, de uma inveja, se revoltou contra Deus porque queria se assentar no lugar de Deus. Nós sabemos pela palavra que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aliciando, o inimigo aliciou ali um terço dos anjos
e por causa da sua rebelião foi expulso do céu. E hoje o inimigo não tem mais chance de mudança, porque ele está condenado para viver uma morte eterna, um tormento eterno. Vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. E ele não quer ir sozinho. Ele não quer ir somente com aqueles que ele incitou lá no céu, convenceu que a sua mentira era verdade, manipulando os anjos que se uniram a ele. Mas ele não quer ir sozinho com esses anjos rebeldes. Quer atrair mais pessoas para segui-lo na sua ruína, na sua perdição. E por isso o inimigo tem manipulado muitas pessoas. E por isso muitas pessoas têm se desviado do caminho do Senhor. Pois o inimigo é muito sagaz. Você acredita que tem pessoas que acham que vão conseguir driblar as investidas de Satanás sem se sujeitar a Deus? Muitas pessoas conjugam esse versículo sem o contexto. Resistindo ao diabo, ele fugirá de vós. Não tem como um ser humano sem Deus resistir ao diabo, para o diabo fugir. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Nós precisamos nos entregar ao plano de Deus, nos consagrando diariamente à vontade de Deus, para que a gente possa resistir ao diabo. Então o diabo foge da gente. Jesus estava debaixo do plano do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito ali no começo do seu ministério. E eu vejo aqui uma cobertura espiritual sobre a vida de Jesus. E quando nós estamos dentro desse plano e dessa cobertura, querido, não é para a nossa derrota. Nós vamos ser provados, sim, mas para sermos aprovados em nome de Jesus. E quando Ele nos move, um desafio de dificuldade extrema não nos deixará desamparados, porque Ele é o Consolador. E nós precisamos estar revestidos dessa autoridade. Jesus disse, vocês farão obras semelhantes a estas, ou maiores ainda. Essa autoridade está sobre a nossa vida, de colocar as mãos nos enfermos e de serem curados, de pisarmos sobre serpentes e escorpiões e não sofrermos dano algum, repreender demônios. Porém, certas castas de demônios só podem ser repreendidos com jejum e oração. O inimigo investiu contra Jesus aqui com todas as suas forças, oferecendo tudo. A palavra do Senhor diz que o inimigo começou oferecendo pão para saciar uma fraqueza de momento. E quando viu que ele não conseguiria ter sucesso, ele foi mais profundo. A palavra do Senhor diz que ele transportou Jesus até uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, querendo colocar dúvida no coração de Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando o inimigo viu mais uma vez que não ia ter sucesso, investiu com tudo sobre Jesus. E novamente transportou o diabo, Jesus, a um monte bem alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Uma coisa tão simples, mas com um peso tão tremendo. Se humilhar na presença do inimigo. Nós devemos nos derramar na presença de Deus e não do inimigo. Nós devemos nos sujeitar a Deus, ao plano dele e não ao plano do inimigo. Porque o plano do inimigo é a derrota. O plano de Deus é a nossa vitória. Jesus, porém, respondeu, vai-te, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E a palavra do Senhor diz, então o diabo deixou, como eu falei, ele fugirá de vós. O diabo fugirá de vós. E eis que chegaram os anjos e o serviram.
Essa é a promessa que Deus tem para a tua vida. Nós somos providos. Deus é nosso provedor, supridos por Deus. É Ele quem nos dá o nosso sustento. É por Ele que nós somos supridos em todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não há uma folha sequer que caia no chão sem a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então, porque muitas vezes nos sentimos angustiados, somos impacientes, tão ansiosos pelas coisas, querendo que elas aconteçam para ontem, quando o que Deus está pedindo aqui é que a gente confie que Deus sempre chega no momento certo, Ele nunca atrasa. E a promessa que Deus fez para você, saiba, se cumprirá em nome de Jesus. Se nós estamos no plano ou somos enviados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos entregar a esse plano de libertação, confiando em Deus, que no momento certo, Deus entrará com ação para nos delegar a vitória. Efésios 6, primeiramente nós vamos ler Gálatas, no versículo 5, o que é que diz aqui? Para as pessoas que agem pelo Espírito e aqueles que agem pela carne. Gálatas 5, a palavra fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Eu quero compartilhar com os queridos amados. A palavra do Senhor diz no Gálatas 5, versículo 16. Eu digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Mas se somos guiados pela carne, querido, infelizmente, o que vai restar para a vida de quem é conduzido pela carne é a derrota total em sua vida. Mas somos guiados pelo Espírito Santo, estamos debaixo da cobertura de Deus. Entramos no plano de Deus. E esse plano é o plano da vitória. Em nome de Jesus eu declaro na tua vida o plano da vitória sobre você. Lá em Apocalipse, no versículo 18 a 19, vamos ministrar aqui para você. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: quantos aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos abomináveis e aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que significa a segunda morte. Terrível, terrível para aquele que os seus caminhos são carnais. Pessoas que se apegam demais ao mundo e tudo aquilo que o mundo oferece. Pessoas que se apegam ao momentâneo e aos prazeres do momento da vida. Que se desligam do plano de Deus. Veja, tímidos, até a timidez é pecado. Assim como os abomináveis. O que significa isso? Muitos significados para abomináveis. Pessoas que se prostituem com o mesmo sexo. Pessoas que se prostituem com animais. Ou de forma virtual, trocando uma companheira por um computador. Pessoas
abomináveis que matam as outras por motivos fúteis. Pessoas abomináveis que agem de forma terrível. Então, aqui fala de homicidas, que tira a vida de outras pessoas e que tira a vida de si mesmo, como o suicídio, os fornicadores, pessoas com relações extraconjugais, feiticeiros que praticam bruxaria. A murmuração é como o pecado de feitiçaria. Aos idólatras, aqueles que adoram ídolos feitos por barro, por madeira, por ouro ou prata, para adorar e para servi-los, quando na verdade só deveriam servir a um Deus só, um Deus verdadeiro, um Deus fiel. Então tem muitas coisas aqui que conduzem a pessoa para a perdição, a sua morte eterna. Mas para quem anda no Espírito, querido, é revestido de poder. Efésios 6,10, a palavra do Senhor diz o seguinte, eu quero compartilhar com os amados. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. Eu vejo tantas pessoas lutarem contra pessoas irmãs, achando que inimigas são o irmão da igreja, o pastor, porque falou algo que não agradou. Às vezes, contendas e conflitos dentro de casa ou no trabalho, fazendo com que as pessoas se intriguem com as outras e as chamem, reconheçam as outras como suas inimigas. E a palavra do Senhor diz que os nossos inimigos não são pessoas, não são carnais. O inimigo tem manipulado muita gente tentando trazer conflito dentro de casa, porque casa dividida não prospera. A intenção de Satanás é fazer com que a gente viva a mesmice, não avance, não dê fruto, seja estéril. Mas Deus tem a multiplicação para nos abençoar. Se a gente se entrega ao plano de Deus, que vem através do Espírito Santo, nós somos bem-sucedidos. Mas se entregamos ao carnal, buscamos mais saciar a nossa sede, a nossa fome carnal, se somos guiados pela carne, porque a palavra do Senhor fala concupiscência, que é desejo desenfreado, somos guiados, querido, coisas terríveis nos acontecerão. Serão acometidas em nossas vidas, que nos conduzirão à nossa derrota total. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que a gente se revista, porque a palavra do Senhor diz que os nossos inimigos são demônios, são principados e potestades nas regiões celestiais, coisas que os nossos olhos não conseguem ver, mas que somente o Espírito Santo, querido, o Espírito Santo é um alerta para cada um de nós. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, temos discernimento para entender que o mundo espiritual se move e uma força contrária tenta impedir a ação de Deus em nossa vida, para que a gente não viva o milagre, para que os nossos milagres sejam abortados no mundo espiritual e a gente duvide de Deus e acabe voltando atrás, porque nesse tempo muitas pessoas estão vivendo apostasia, voltando no seu chamado, porque esperavam receber algo de Deus e não recebem, porque está demorando demais e eles não conseguem ter paciência. E um dos frutos do Espírito é a paciência. O inimigo quer abortar isso em nossas vidas. Precisamos ser vigilantes espiritualmente, nos revestir de toda a armadura de Deus para que a gente seja inabalável. Quando somos revestidos de autoridade, nos tornamos inabaláveis. Nenhuma situação, é como a palavra do Senhor diz, o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a tempestade e a chuva, mas não conseguirão derrubar essa casa. Mas, se somos imprudentes, se construímos as nossas casas sobre a areia, vem o vento, vem a tempestade
e vem a chuva e derribará essa casa. Grande vai ser essa queda. E esse é aquele que é guiado pela sua própria vontade, que é guiado pela sua própria carne, cometendo os mais terríveis pecados, porque se alimenta do pecado. O pecado é uma acusação espiritual refletida na alma da pessoa. Aonde a pessoa vai, o pecado acompanha, diferente daquele que é guiado pelo Espírito. Jesus disse: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. O vento a gente não vê, mas porque a gente sente a brisa, porque a gente sente aquele sopro, a gente sabe que ele existe. Assim também é o mover do Espírito Santo. Assim também é para um homem de fé. A gente não consegue ver, mas pela fé a gente entende que ele existe. E assim nós vencemos, porque a palavra do Senhor diz que é a nossa fé que vai vencer todo mundo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Então Deus nos habilitou grandes armas para que a gente possa usar. E o jejum e a oração são duas dessas armas muito importantes que nos ajudarão a passar pelos momentos mais difíceis em nossa vida, nos consagrando diante de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o jejum e a oração repreende os mais terríveis demônios em nossa vida. Isso é habilitado na consagração. Nós somos revestidos de autoridade. A autoridade de Jesus está sobre a nossa vida. Quando Jesus ascendeu aos céus, antes de ascender, ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto venha a virtude do Espírito Santo sobre vocês. E quando eles estavam reunidos no cenáculo, se cumpriu essa palavra. Depois de 10 dias que Jesus ascendeu aos céus, um vento impetuoso invadiu aquele cenáculo. Línguas repartidas de fogo os consumiu. Começaram a falar em línguas. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. E ali se iniciou o poder de Deus sobre a vida dos cristãos. Eles passaram a ser conhecidos como os primeiros cristãos da nossa época. E nós devemos devolver o louvor ao Senhor e agradecer a Deus por esse momento. Porque graças a eles primeiramente, graças a Deus primeiramente, que através de Jesus Cristo os alcançou e através dele nós estamos aqui ministrando essa palavra. Esse é o dom da multiplicação que está sobre a vida daquele que tem fé. Por isso que quando Deus visitou Abraão, disse: Abraão, sai da tua tenda e olha para os céus, conta as estrelas se tu podes. Essa vai ser a tua numerosa descendência. Abraão já era velho e a palavra do Senhor diz: creu, isso foi imputado por justiça. Abraão se tornou pai de numerosa nação. Se nós crermos, o poder da multiplicação será habilitado em nossas vidas. E toda escassez, e toda infertilidade será lançado por terra em tua vida, em nome de Jesus. E Deus também habilitou outras armas muito importantes, cada uma mais importante do que a outra, além do jejum e oração. Calçar a sandália da preparação do Evangelho, vestir a couraça da justiça, usar o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. A gente precisa se revestir da palavra de Deus, que a nossa mente seja a mente de Cristo, que os nossos olhos possam ser santos diante das tentações, para que a gente não caia na cilada do diabo. Se manter inabalável é andar em santidade, é ser revestido de autoridade. Por falta disso, querido, muitas pessoas têm vivido a sua derrota. Muitas pessoas não conseguem se equilibrar espiritualmente e por causa do desequilíbrio elas estão entrando em ruínas em todos os âmbitos da sua vida. Não conseguem ter estabilidade emocional, não conseguem ter paciência, não conseguem
avançar ou prosperar em sua vida economicamente, não conseguem manter relacionamentos, porque a vida dessa pessoa anda em conflito em todos os âmbitos, é língua solta, não consegue pensar antes de falar algo, não consegue ouvir a outra pessoa para ter um relacionamento mais saudável no seu lar. Então pessoas têm sido destruídas por coisas tão minúsculas, que preferem, querido, viver o plano da carne, ao que é passageiro, o que é momentâneo, quando na verdade nós devemos nos comportar como Jesus. Porque Jesus não caiu na cilada de Satanás. Por mais que o inimigo oferecesse o melhor, porque o inimigo nunca vem contra a nossa vida oferecendo o pior. Satanás chegou para Jesus e mostrou todo o reino da terra. E disse, tudo isso eu te darei, se você fizer apenas um gesto, se dobrar diante de mim. Parece uma coisa sem significância, mas o se dobrar significa exatamente ser escravo. Jesus veio nos dar liberdade contra todo tipo de jugo, escravidão e prisões. Aquele que o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus tivesse caído nessa cilada, querido, o plano de Deus não se cumpriria em sua vida. Porque os olhos do Senhor estavam atentos para aquilo que era maior e não para aquilo que era passageiro. E isso precisa estar em nossa vida. Os nossos olhos não podem se desviar do autor e consumador da nossa fé. Nós devemos estar com os olhos elevados aos montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Porque a nossa tão breve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Os olhos do Senhor estavam atentos para o alto. E porque o Senhor cumpriu com as ordenanças de Deus, o seu Pai, o Senhor o colocou no lugar de honra, lhe deu toda a autoridade, e ele está à destra de Deus Pai. Autoridade sobre os céus e sobre a terra. Nas suas mãos está a chave da morte e do inferno, pois Jesus venceu todas elas. E ele deu autoridade sobre a igreja. Quando chegou para Pedro e disse, Pedro, por causa dessa revelação, tu és pedra, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado do céu. A autoridade que está sobre a nossa vida. Nós somos igrejas do Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E por isso temos a palavra profética em nossos lábios. Em nome de Jesus. Jesus deu essa autoridade porque os seus olhos estavam sempre atentos para a vontade do Senhor. E nós precisamos nos comportar igual. Jesus veio nos ensinar a ter vitória em todos os combates da nossa vida. Todas as lutas, se nós usarmos essas armas. E que armas são essas? Todas essas da armadura de Deus. Sermos revestidos com essa armadura. Para que quando os dardos inflamados de Satanás forem lançados contra nós, não nos atinjam. Com o escudo da fé, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, com as sandálias da preparação do Evangelho, espada do Espírito, oração e jejum. Somos totalmente revestidos da autoridade do Senhor. E o que vai acontecer em nossas vidas é a vitória que é garantida em nome de Jesus. E nós não podemos abrir mão de ser obedientes ao Senhor, porque isso habilita a nossa vida de vitória. Então, a nossa consagração a Deus é muito importante, porque é ela que habilita a ação de Deus em nossa vida. E que a gente deve, em nome de Jesus, confiar em Deus, nos revestir de toda a autoridade, estar debaixo da cobertura de Deus. Se você ler Salmos 91, você vai entender. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo contra todas as investidas que vêm através de dardos inflamados, setas malignas, mortandade que assola ao meio-dia. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso está debaixo da cobertura do Senhor, uma dimensão espiritual que Deus habilita para nos abençoar, mas é necessário que a gente esteja em conformidade com a vontade de Deus, ser santos, né? Separados de todo contamínio, de tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, abrir mão dos desejos de si mesmo, né? Da soberba, do egoísmo, e se sujeitar ao plano de Deus, porque o entendimento que nós precisamos ter é que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. E se nós agirmos assim, nós seremos bem-sucedidos em nome de Jesus. Deus habilitará a ressurreição, a multiplicação. Deus